Sabe aquela sensação de quando você percebe que não é a prioridade na vida de alguém que deveria te valorizar? Pois é, no Dia das Mães desse ano, eu descobri isso da pior forma possível. Meu filho me deu um chinelo. Isso mesmo que você ouviu, um chinelo. Enquanto isso, para a sogra dele, a mãe da esposa, ele comprou um carro 0 quilômetro. Mas espera, porque a história não termina aí. Alguns dias depois, meu telefone tocou de madrugada. Era ele, desesperado, implorando: "Mãe, pelo amor de Deus, não faz isso." O que eu fiz? Ah, meu amigo, o que eu fiz foi apenas dar uma lição que ele nunca mais vai esquecer. E se você quer descobrir como uma mãe humilhada se transformou na protagonista da maior virada de jogo da vida do próprio filho, você precisa ficar até o final desse vídeo. Antes de continuar, comente aqui de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história incrível como essa. Deixe seu like se você também já se sentiu desvalorizado por alguém da família e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa aprender a valorizar quem realmente importa. Vamos lá. Meu nome é Mariana, tenho 58 anos e sou mãe de um filho único chamado Rafael. Criei o Rafael sozinha desde que ele tinha apenas 3 anos de idade, quando meu marido nos abandonou para viver com outra mulher. Foram anos de luta, de trabalhar em 2 empregos, de abrir mão dos meus sonhos para garantir que meu filho tivesse tudo: educação de qualidade, roupas boas, oportunidades que eu nunca tive. Passei noites em claro costurando roupas por encomenda depois de trabalhar o dia inteiro como auxiliar administrativa. Vendi bolos, salgados, fiz de tudo para que Rafael pudesse estudar em boas escolas e ter um futuro melhor que o meu. E consegui. Ele se formou em engenharia, conseguiu um excelente emprego e construiu uma vida confortável. Há 4 anos, Rafael se casou com a Juliana. Logo de cara, percebi que a relação entre ele e a sogra, Dona Marlene, era diferente. Marlene é daquelas mulheres que sempre teve tudo na vida. Casou-se com um empresário bem-sucedido, nunca precisou trabalhar, sempre viveu em casas grandes, com empregadas, motorista, a vida toda facilitada. E ela sempre deixou claro, de forma sutil, mas clara, que eu não estava no mesmo nível social da família deles. Nas reuniões familiares, Marlene costumava fazer comentários do tipo: "Ah, Mariana, você deve estar tão cansada de trabalhar tanto, coitada." Ou "É admirável como você se esforçou para dar uma vida digna ao Rafael, mesmo com tantas limitações." Eu engolia seco. Sorria e fingia que não entendia as indiretas. Afinal, eu não queria criar problemas entre meu filho e a esposa dele. Com o tempo, comecei a notar que Rafael estava mudando. Ele, que sempre foi tão atencioso comigo, começou a ficar mais distante. As ligações foram diminuindo, as visitas ficaram cada vez mais espaçadas. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele sempre tinha uma desculpa. Trabalho demais, compromissos com a família da Juliana, viagens, reuniões. Mas eu via nas redes sociais, via as fotos dele com Marlene em restaurantes caros, em viagens, em eventos sociais. Enquanto isso, eu ficava semanas sem receber uma ligação dele. Quando Rafael aparecia na minha casa, que aliás ainda é a mesma casa simples onde ele cresceu, ficava claro que aquilo era quase uma obrigação, sabe? Ele olhava o relógio várias vezes, atendia ligações da Juliana o tempo todo, sempre com pressa para ir embora. Então chegou o Dia das Mães deste ano. Eu estava ansiosa, confesso. Tinha preparado um almoço especial, arrumado a casa toda, comprado os ingredientes para fazer a lasanha, que sempre foi o prato favorito do Rafael. Imaginei que finalmente teríamos um dia juntos, que ele reservaria aquele domingo para mim, como fazíamos antigamente. Rafael chegou por volta das 11 da manhã, mas não veio sozinho. Trouxe Juliana e, pasmem, Marlene também. Sim, minha rival estava ali, na minha humilde casa, no meu Dia das Mães. Tentei não demonstrar o incômodo e recebi todos com carinho. O almoço foi estranho,
Marlene fazia questão de dominar a conversa, falando sobre as viagens internacionais que fazia, sobre as reformas da mansão dela, sobre o novo carro que o marido tinha dado de presente. Eu tentava participar, mas era como se eu fosse invisível. Rafael prestava atenção em cada palavra da sogra, ria das histórias dela, fazia perguntas, enquanto mal olhava para mim. Quando terminamos de comer, chegou o momento dos presentes. Meu coração estava acelerado. Eu sei que presente não é o mais importante, mas depois de tudo que fiz pelo meu filho, eu esperava, não sei, algo que mostrasse que ele se importava, que ele lembrava de quem eu era, do que representava na vida dele. Rafael entregou primeiro o presente para Marlene. Era uma caixa pequena, mas elegante. Quando ela abriu, eram chaves. Chaves de carro. Ele tinha comprado um SUV 0 quilômetro para a sogra. Marlene gritou de alegria, abraçou Rafael, fez aquele escândalo todo. Juliana estava radiante, gravando tudo para postar nas redes sociais. E eu ali, sentada, assistindo aquela cena, com um aperto no peito. Agora você, mãe, Rafael disse, me entregando uma sacolinha de papel simples. Abri com as mãos trêmulas. Dentro havia uma caixa. Quando abri a caixa, não conseguia acreditar. Era um par de chinelos. Chinelos comuns, daqueles que você compra em qualquer loja de departamento por R$20, R$30 no máximo. Nem era da minha numeração, era 2 números maior. O silêncio foi constrangedor. Até Marlene pareceu sem graça por um momento. Juliana evitou olhar para mim. É que eu lembrei que você sempre reclama dos pés cansados depois do trabalho, mãe. Então pensei em algo prático. Rafael disse sem nenhum pingo de emoção na voz. Algo prático. Enquanto para a sogra milionária, que não precisa de absolutamente nada, ele compra um carro de mais de R$200 mil. Para mim, que trabalhei até os ossos para criá-lo, ele escolhe um chinelo vagabundo. Forcei um sorriso. Que legal, filho. Obrigada. Eles não ficaram nem mais 1 hora. Marlene queria ir buscar o carro novo na concessionária ainda naquele dia, então Rafael e Juliana saíram correndo com ela. Me deram um abraço rápido e foram embora, me deixando sozinha com os pratos sujos do almoço e um chinelo que nem servia nos meus pés. Sentei no sofá e chorei. Chorei de tristeza, de humilhação, de raiva. Chorei por todas as noites que passei acordada costurando para pagar a escola dele. Chorei por todas as vezes que comi mal para que ele pudesse comer bem. Chorei porque percebi que, para meu próprio filho, eu tinha virado uma obrigação, um peso, alguém que ele precisava agradar com o mínimo esforço possível. Mas sabe o que acontece quando você empurra uma mãe para o limite? Quando você humilha justamente a pessoa que sacrificou a própria vida por você? Eu vou te contar. Essa mãe acorda. E quando ela acorda, ela decide que nunca mais vai aceitar migalhas de quem deveria lhe oferecer um banquete de gratidão. Foi naquela noite, ainda com os olhos inchados de tanto chorar, que tomei uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. Uma decisão que, dias depois, faria meu filho me ligar desesperado, implorando. Mãe, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas o que foi que eu fiz? Passei aquela noite inteira acordada. Olhando para o teto do meu quarto, aquele chinelo estava em cima da cômoda, me encarando, como se fosse um símbolo de tudo que eu tinha me tornado aos olhos do meu filho. Algo descartável, barato, insignificante. Mas quanto mais eu pensava, mais uma coisa ficava clara na minha cabeça. Eu tinha culpa nisso também. Sim, eu tinha. Porque durante todos esses anos, eu aceitei ser tratada como segunda opção. Eu engoli todas as indiretas da Marlene, fingi que não via quando o Rafael me deixava de lado, perdoei todas as vezes que ele cancelou nossos planos para estar com a família da Juliana. Eu normalizei a minha própria desvalorização. E sabe por quê? Porque eu tinha medo. Medo de perder meu filho completamente. Medo de que se eu reclamasse, se eu cobrasse atenção, ele se afastasse de vez.
Então eu aceitava as migalhas de afeto que ele me jogava, agradecia pelo mínimo e fingia que estava tudo bem. Mas naquela noite, olhando para aquele chinelo ridículo, eu percebi algo. Eu já tinha perdido meu filho. O Rafael que eu criei, aquele menino carinhoso que me abraçava e dizia "Te amo, mãe", todos os dias, não existia mais. No lugar dele, havia um homem que me via como um peso, uma obrigação social que precisava ser cumprida de vez em quando. Foi então que decidi. Se eu já o perdi, então não tenho mais nada a perder. E foi aí que comecei a planejar. Na segunda-feira de manhã, liguei para o escritório onde trabalho há mais de 20 anos e pedi demissão. Meu chefe ficou chocado. Eu era uma das funcionárias mais antigas e dedicadas da empresa, mas eu expliquei que tinha outros planos. Saquei todo o dinheiro que tinha guardado na poupança ao longo dos anos. Não era uma fortuna, mas eram quase 80 mil reais que eu tinha economizado com muito sacrifício, pensando em deixar de herança para o Rafael um dia. Na terça-feira, fui até uma imobiliária e coloquei minha casa à venda. Sim, a casa onde Rafael cresceu, onde vivemos tantos momentos importantes. O corretor me disse que pela localização e tamanho, eu conseguiria vender por aproximadamente 350 mil reais. Na quarta-feira, fui até uma agência de viagens. Sempre tive um sonho guardado no fundo do coração: conhecer a Europa, Paris, Roma, Barcelona, Lisboa, lugares que eu só vi em filmes e revistas. Durante toda a minha vida, trabalhei para realizar os sonhos dos outros. Primeiro do meu ex-marido, depois do meu filho. Agora, pela primeira vez, eu iria realizar o meu sonho. Comprei um pacote de 3 meses de viagem pela Europa, all inclusive, hotéis bons, passeios, tudo do melhor. Gastei 40 mil reais nisso e não me arrependi nem um segundo. Mas não parei por aí. Na quinta-feira, fui até um salão de beleza chique, desses que eu sempre passava na frente e achava que não eram pra gente como eu. Cortei o cabelo, fiz luzes, fiz as unhas, fiz até uma limpeza de pele. Gastei mais 1.500 reais e saí de lá me sentindo outra mulher. Na sexta-feira fui ao shopping. Entrei naquelas lojas de roupa de grife que eu sempre evitava porque achava caro demais. Comprei vestidos, calças, blusas, sapatos, bolsas, tudo o que eu sempre quis e nunca me permiti ter porque estava economizando para o futuro do Rafael. Gastei mais 10 mil reais e não senti nem um pingo de culpa. Enquanto eu fazia tudo isso, não falei nada para o Rafael. Ele não ligou durante toda aquela semana, como de costume. Mas eu sabia que, logo, ele iria descobrir. E foi o que aconteceu. No sábado seguinte, recebi uma ligação da Dona Carmen, minha vizinha de anos. Ela é fofoqueira, mas sempre foi legal comigo. "Mariana, o Rafael acabou de chegar aqui na rua perguntando por você. Tá desesperado. Disse que você não atende o telefone, que a casa está com placa de venda. O que está acontecendo?" Eu simplesmente sorri. "Dona Carmen, pode dizer para ele que eu estou bem. Melhor do que nunca, na verdade." 5 minutos depois, meu telefone começou a tocar sem parar. Rafael, Juliana, até números desconhecidos. Provavelmente a família dela tentando me localizar. Eu deixei tocar. Depois de 1 hora, resolvi atender. Alô? Mãe, onde você está? O que está acontecendo? Por que a casa está à venda? Rafael estava alterado, gritando no telefone. Oi, filho. Estou bem, obrigada por perguntar. Respondi calmamente. Mãe, não é hora para ironias. A dona Carmen disse que você pediu demissão do trabalho, que está vendendo a casa, que está gastando dinheiro. Você está bem da cabeça? Nunca estive tão bem, Rafael. Finalmente tomei vergonha e decidi viver a minha vida. Sua vida? Mãe, você tem 58 anos. Não pode simplesmente largar tudo assim. Ah, não posso? Engraçado. Eu pude largar tudo pelos outros durante 58 anos e agora não posso fazer isso por mim mesma? Houve um silêncio do outro lado da linha. Mãe, vamos conversar pessoalmente. Onde você está? Estou em casa arrumando as malas. Semana que vem embarco para a Europa. Vou passar 3 meses viajando. Europa? Com que dinheiro, mãe?
E aí, eu soltei a bomba. Com o dinheiro da poupança. E com o dinheiro da venda da casa, que deve sair em breve. Aliás, já recebi 2 propostas muito boas. Mãe, essa é minha herança! Você não pode fazer isso! Pronto. Ali estava. A verdade nua e crua. Ele não estava preocupado comigo. Ele estava preocupado com o dinheiro, com a herança dele. Sua herança, eu disse, sentindo uma raiva subir do fundo da alma. Rafael, herança é o que sobra. Eu tô viva, filho. Esse dinheiro é meu. Eu trabalhei por ele. Eu economizei durante anos. E agora eu vou usá-lo pra mim. Mas, mãe, e se você precisar? E se você ficar doente? E quando você voltar, vai morar onde? Quando eu voltar, eu alugo um apartamento pequeno. Quanto a ficar doente, bem, espero que não aconteça. Mas se acontecer, vou lidar com isso quando chegar a hora. O que eu não vou mais fazer é viver pensando em um futuro que talvez nunca chegue, enquanto desperdiço o presente que eu tenho agora. Mãe, você está sendo egoísta, irracional. Isso não é você. Você tem razão, Rafael. Isso não é a mãe que você conhece. A mãe que você conhece aceitava migalhas de afeto. A mãe que você conhece sorria quando ganhava um chinelo vagabundo enquanto você dava um carro para sua sogra. A mãe que você conhece se contentava em ser a última opção na sua vida. Essa mãe morreu no Dia das Mães. A mulher que está falando com você agora é a Mariana. E a Mariana vai viver a vida que sempre quis. Rafael ficou sem palavras. Quando você volta dessa viagem? Ele perguntou com a voz mais baixa. Daqui a 3 meses. Se você quiser me ver antes de eu viajar, pode vir aqui amanhã. Mas vou te avisar, não vou mudar de ideia. Essa decisão está tomada. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam, mas era uma mistura de nervosismo e libertação. Pela primeira vez em décadas, eu tinha colocado a mim mesma em primeiro lugar. No domingo, Rafael apareceu na minha porta às 9 da manhã. Veio sozinho. Juliana não estava com ele. Ele tinha olheiras profundas, parecia que não havia dormido. Quando ele entrou e viu a casa praticamente vazia, com caixas por todo lado, seu rosto ficou pálido. Mãe, você realmente vai fazer isso? Já fiz, Rafael. A casa já está vendida. Fechei o negócio ontem à tarde. Os novos donos assumem na próxima semana. Ele sentou no sofá, um dos poucos móveis que ainda não tinha sido vendido, e colocou as mãos na cabeça. Mãe, eu sei que eu fui um péssimo filho ultimamente. Eu sei que te negligenciei. Mas isso é extremo demais. Extremo? Sabe o que é extremo, Rafael? É criar um filho sozinha, abrir mão de tudo, trabalhar feito uma condenada e no final descobrir que, para esse filho, você vale menos do que um chinelo. Ele levantou o rosto e vi lágrimas nos olhos dele. Eu sinto muito pelo presente, mãe. Eu realmente pensei que seria útil. Rafael, não é sobre presente. É sobre o que o presente representa. É sobre o carro de R$200 mil para uma mulher que tem tudo. Enquanto para você, você escolheu algo de R$20 sem nem se importar se era do tamanho certo. É sobre você ter tempo para almoços caros com sua sogra, mas não ter tempo para visitar sua própria mãe. É sobre eu ter virado uma obrigação na sua vida. Ele começou a chorar de verdade. E olha, parte de mim, aquela parte de mãe que nunca morre completamente, queria abraçá-lo, dizer que estava tudo bem, que eu perdoava. Mas eu não fiz isso, porque não estava tudo bem. E o perdão tinha que ser conquistado, não dado de graça. Eu vou mudar, mãe. Eu prometo. Por favor, não vende a casa. Não viaja, fica aqui. E eu juro que você é um filho melhor. Rafael, eu não quero promessas. Eu quero a minha vida de volta. E a minha vida agora não inclui mais ser capacho de ninguém. Rafael ficou ali, naquele sofá, chorando como eu não via desde que ele era criança. E sabe o que eu fiz? Continuei arrumando minhas caixas. Mas o que eu não sabia ainda é que aquilo era apenas o começo. Porque quando o Rafael saiu da minha casa naquele domingo,
Ele fez algo que mudaria tudo novamente. Algo que me faria receber aquela ligação desesperada de madrugada, dias depois. Mãe, pelo amor de Deus, não faz isso! E acredite, o que veio depois foi ainda mais chocante do que tudo que você acabou de ouvir. Depois que Rafael saiu da minha casa naquele domingo, passei os dias seguintes finalizando os preparativos da viagem. Vendi os móveis, doei o que não tinha valor financeiro, mas tinha valor sentimental. Sim, eu estava realmente me libertando de tudo. Cada item que saía da minha casa era como se eu estivesse tirando um peso das costas. Sentia a raiva subir. Impulsivas? Marlene, eu trabalhei durante 30 anos da minha vida para criar meu filho. Essa é a primeira vez que eu faço algo para mim e você vem me dizer que é impulsivo? Ela suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Olha, eu entendo que você se sentiu desprestigiada com o presente do Dia das Mães. Mas convenhamos, Mariana, você está exagerando. É só um presente. Não é motivo para destruir sua vida e, de quebra, destruir o casamento do seu filho. Destruir o casamento? Como assim? Marlene se inclinou para frente, com aquele tom de quem está fazendo um favor. Olha, Juliana está pensando em se separar. Ela não aguenta mais ver o Rafael desse jeito. E, sinceramente, eu também acho que ele deveria repensar essa relação. Um homem que não consegue nem controlar a própria mãe? Será que está pronto para ser um bom marido? Um bom pai? Aquilo foi como um soco no estômago. Pai? Juliana está grávida? Marlene sorriu, mas não era um sorriso feliz. Era um sorriso calculista. Não, ainda não. Mas eles estavam tentando. Só que agora, com toda essa confusão, Juliana não quer mais. Ela disse que não quer trazer uma criança para uma família tão desestruturada. Na quarta-feira, 3 dias antes da minha viagem, recebi uma ligação de um número desconhecido. Normalmente eu não atenderia, mas algo me fez atender. Alô? Mariana, é a Marlene. Meu sangue gelou. A sogra do Rafael ligando para mim? Aquilo não era normal. Oi, Marlene. Há algum problema? Na verdade, sim. Precisamos conversar. Pessoalmente. É sobre o Rafael e... Bem, sobre você também. Pode ser hoje? Posso passar aí? Fiquei desconfiada, mas curiosa. Pode vir. 1 hora depois, Marlene estava na minha porta. Ela olhou para a casa vazia com uma expressão que eu não consegui decifrar. Era desprezo? Pena? Não sei. Vamos direto ao ponto, Mariana, ela disse, sentando em uma das poucas cadeiras que restavam. O Rafael está desesperado. Ele me contou tudo. A viagem, a venda da casa, o dinheiro e... Bem, isso está afetando meu genro de uma forma que está prejudicando meu casamento com minha filha. O seu casamento? Perguntei, confusa. O casamento deles, Mariana. Rafael está obcecado com essa situação. Não dorme, não come direito, está irritado o tempo todo. Juliana está sofrendo com isso. E eu não vou permitir que minha filha sofra por causa das suas decisões impulsivas. Fiquei em silêncio, processando aquilo tudo. Marlene continuou. Por isso vim aqui fazer uma proposta. Uma proposta que beneficia todo mundo. Que proposta? Você cancela essa viagem, compra uma casa menor, mais modesta e volta para sua vida normal. Em troca, eu garanto que o Rafael vai te visitar 1 vez por mês. Vou cobrar isso dele pessoalmente. Além disso, ela tirou o envelope da bolsa. Vou te dar R$50 mil para compensar o constrangimento do Dia das Mães. Olhei para o envelope. R$50 mil. Era uma quantia considerável, mas também era humilhante. Você está tentando me comprar? Não seja dramática, Mariana. Estou tentando resolver um problema. Você fica com dinheiro, volta para sua vida e todo mundo fica feliz. Inclusive você, porque vamos ser honestas. Você realmente acha que vai ser feliz viajando sozinha pela Europa?
Uma mulher da sua idade, sozinha, sem falar a língua? Você vai se sentir perdida. Vai gastar todo o seu dinheiro e vai voltar sem nada. Sem casa, sem trabalho, sem futuro. Cada palavra dela era como veneno sendo despejado nos meus ouvidos. Mas eu conseguia ver claramente o que estava acontecendo. Marlene não estava preocupada comigo, nem com Rafael, nem mesmo com Juliana. Ela estava preocupada com o status da família. Uma sogra descontrolada viajando pela Europa, vendendo tudo, saindo da linha. Isso manchava a imagem perfeita que ela cultivava. E se eu recusar? O rosto de Marlene endureceu. Então você vai arcar com as consequências. Juliana vai se separar do Rafael. Minha filha vai sofrer. E você vai ter que viver sabendo que destruiu a felicidade do seu próprio filho por puro egoísmo. Levantei da cadeira, sentindo uma força que eu nem sabia que tinha dentro de mim. Sabe, Marlene, durante muito tempo eu me senti inferior a você. Você com suas roupas de grife, suas viagens, sua vida perfeita. Eu achava que você era melhor do que eu. Mas agora eu percebo, você não é melhor, você é só mais rica. E a única coisa que você sabe fazer com esse dinheiro é tentar controlar as pessoas. Mariana, pode guardar seus 50 mil reais, eu não estou à venda. E quanto ao Rafael e Juliana, se o casamento deles não aguenta a sogra fazer uma viagem, então esse casamento não vale nada mesmo. Agora, por favor, saia da minha casa. Marlene se levantou, furiosa. Você vai se arrepender disso, Mariana, eu garanto. Talvez, mas pelo menos vou me arrepender vivendo a minha vida, não a vida que os outros querem que eu viva. Ela saiu batendo a porta e eu fiquei ali, tremendo, mas também sentindo uma vitória. Uma pequena, mas significativa vitória. 2 dias depois, na sexta-feira à noite, véspera da minha viagem, eu estava terminando de arrumar a última mala quando meu telefone tocou. Era 3 da manhã. Era Rafael. Atendi com o coração acelerado. Rafael, aconteceu alguma coisa? Mãe, pelo amor de Deus, não faz isso. Ele estava soluçando, gritando, completamente desesperado. Rafael, calma! O que aconteceu? Juliana me deixou, mãe. Ela pegou as coisas e foi embora. Tá na casa da Marlene e disse que não volta mais. Meu coração apertou. Não porque eu me sentia culpada, mas porque mesmo depois de tudo, eu ainda era mãe. E mães sofrem quando os filhos sofrem. Rafael. Juliana disse que eu preciso escolher. Ou eu faço você desistir dessa viagem e voltar ao normal, ou ela vai pedir o divórcio. Mãe, eu não posso perder minha esposa. Eu amo ela. Por favor, cancela essa viagem. Por favor. E ali estava, o momento que Marlene tinha orquestrado. Ela não tinha conseguido me comprar, então partiu para o plano B, usar meu filho como refém emocional. Rafael, escuta o que você está dizendo. Juliana está te fazendo escolher entre sua esposa e sua mãe. Isso não é amor, filho. Isso é manipulação. Não, mãe. Você que está sendo egoísta. Você que está destruindo minha família. Eu estou destruindo? Rafael, eu só quero viver minha vida. Eu não pedi para Juliana te deixar. Isso é uma escolha dela. Uma escolha que a Marlene provavelmente ajudou a tomar. Tanto faz de quem foi a ideia. O fato é que eu estou perdendo minha esposa por sua causa. E você nem liga. Você só pensa em você mesma. Respirei fundo. Precisava manter a calma. Rafael, vou te falar uma coisa. E quero que você ouça com atenção. Se Juliana realmente te ama, ela não te faria escolher. Se ela realmente quer um casamento contigo, ela lutaria ao seu lado, não contra você. O que está acontecendo aqui não é sobre a minha viagem. É sobre controle. A Marlene não aguenta não ter controle sobre mim, então ela está usando vocês dois como peões. Você está maluca? Está paranoica? Estou lúcida pela primeira vez em muito tempo. E sabe o que eu vou fazer? Vou embarcar nesse avião amanhã. E quando eu voltar, em 3 meses, espero que você tenha acordado para a realidade. Espero que você tenha percebido quem realmente se importa com você. Se você entrar nesse avião, mãe, você me perde para sempre.
Eu nunca mais vou falar com você. Nunca mais. Silêncio. Um silêncio pesado, denso, sufocante. Se essa é a sua escolha, filho, eu vou ter que aceitar. Mas não vou deixar de viver minha vida por medo de te perder. Porque a verdade é que eu já te perdi há muito tempo. Aquele menino que me amava, que me valorizava, ele já não existe mais. E ficar aqui, nessa cidade, nessa vida que não é minha, não vai trazer ele de volta. Rafael desligou na minha cara. E eu desabei no chão, chorando. Chorei até não ter mais lágrimas. Mas sabe o que aconteceu no dia seguinte? Eu sequei meu rosto, peguei minhas malas e fui para o aeroporto. Porque às vezes, amar alguém significa ter coragem de deixar esse alguém ir. E às vezes, amar a si mesma significa ter coragem de seguir em frente, mesmo quando o mundo inteiro está te dizendo para voltar atrás. Embarquei naquele avião com o coração partido, mas também com a cabeça erguida. E o que aconteceu nos 3 meses seguintes? Bem, isso você vai descobrir no bloco final. E acredite, a história ainda tem muitas reviravoltas. Reviravoltas que nem eu imaginava que fossem acontecer. Os primeiros dias na Europa foram os mais difíceis da minha vida. Não pela viagem em si, Paris era mais linda do que eu imaginava, mas pela dor que eu carregava no peito. Cada monumento que eu visitava, cada foto que eu tirava, tinha um gosto amargo, porque eu queria compartilhar aquilo com alguém. Queria ligar para o Rafael e dizer: filho, você não imagina como a Torre Eiffel é impressionante de perto. Mas eu não podia. Ele tinha me bloqueado em todos os lugares. WhatsApp, redes sociais, tudo. Era como se eu tivesse morrido para ele. Chorei muito nas 2 primeiras semanas. Chorei no quarto do hotel, chorei em cafés parisienses, chorei olhando para o Rio Sena. Mas aos poucos, algo começou a mudar dentro de mim. Conheci pessoas incríveis durante a viagem. Conheci a Marta, uma alemã de 65 anos que estava viajando sozinha pela 3ª vez. Conheci o Paolo, um italiano viúvo que me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Conheci a Grace, uma americana que tinha se divorciado aos 50 e estava redescobrindo quem ela era. E sabe que todas essas pessoas tinham em comum? Elas tinham escolhido viver. Tinham escolhido não se tornar reféns das expectativas dos outros. Em Roma, enquanto jogava uma moeda na Fontana di Trevi, fiz um pedido: que meu filho encontrasse a paz. Não que ele voltasse para mim. Eu já tinha aceitado que isso talvez nunca acontecesse, mas que ele encontrasse a verdadeira felicidade e que eu também encontrasse a minha. Estava em Barcelona, no meu 2º mês de viagem, quando recebi uma mensagem no meu e-mail. Era de um número desconhecido, mas o assunto dizia: sobre Rafael. É urgente. Meu coração disparou. Abri o e-mail com as mãos tremendo. Era da Juliana. Mariana, sei que você deve estar me odiando agora e tem todo o direito, mas preciso te contar algumas coisas que você merece saber. Pode me ligar? Meu número é... Liguei imediatamente. Juliana atendeu no primeiro toque. Mariana, obrigada por ligar. Eu preciso te pedir desculpas. Fiquei em silêncio, esperando ela continuar. Tudo o que aconteceu foi culpa da minha mãe. Ela manipulou tudo. Ela me convenceu de que você estava tendo um surto, que estava sendo egoísta, que ia acabar sozinha e doente na rua. Ela me fez acreditar que se eu não fizesse algo, você ia destruir o Rafael emocionalmente. Juliana! Mas o pior não foi isso. O pior foi o que ela fez depois que você viajou. A voz dela estava trêmula. Minha mãe, ela contratou um detetive particular para te seguir na Europa. Ela queria encontrar alguma coisa que provasse que você estava descontrolada. Alguma foto comprometedora, qualquer coisa. Senti meu estômago embrulhar. Ela fez o quê?
Eu descobri por acidente. Achei os recibos na bolsa dela. Quando confrontei, ela disse que estava protegendo a família. Foi quando eu percebi o quão doente toda essa situação estava. E o Rafael sabe disso. Houve uma pausa. Sabe agora. Eu contei para ele há uma semana. E contei mais coisas também. Que coisas? Contei que minha mãe deu o dinheiro do carro para ele comprar o presente dela. Sim, Mariana. O Rafael não comprou aquele carro. Ele apenas entregou. Foi minha mãe quem financiou tudo e fez questão de que parecesse que era presente dele. Ela queria humilhar você. Ela queria te mostrar seu lugar. O mundo girou ao meu redor. Sentei em um banco ali mesmo na La Rambla, no meio de Barcelona, tentando processar aquilo. Por que ela faria isso? Porque ela nunca te aceitou. Ela sempre achou que o Rafael merecia uma sogra do nível dela. Alguém com dinheiro, com status. Ela via você como uma vergonha. E quando percebeu que você estava se libertando, que estava tomando controle da sua vida, ela entrou em pânico. Porque se você conseguisse, que mensagem isso mandaria? Que não precisamos ser ricas para ter valor? Que não precisamos da aprovação dela? Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas dessa vez não eram lágrimas de dor. Eram de alívio, de validação. Mariana, o Rafael está destruído. Quando descobriu tudo, ele expulsou minha mãe de casa. Brigamos feio. Ela disse coisas horríveis sobre você, sobre mim, sobre ele. Disse que éramos ingratos, que ela só queria o melhor para nós. Mas a verdade é que ela só queria controlar. E você, como está? Eu me afastei da minha mãe. Estou morando com o Rafael ainda, mas nossa relação está difícil. Porque eu fui cúmplice disso tudo. Eu deixei ela me manipular. Deixei ela usar nosso casamento como arma contra você. Juliana, você foi manipulada também. Sua mãe é uma mulher muito inteligente e calculista. Mas eu sou adulta, Mariana. Eu deveria ter visto. Deveria ter te defendido. Você sempre foi gentil comigo. Sempre me tratou bem, mesmo quando percebi as indiretas da minha mãe. E eu te paguei com ingratidão. Fiquei em silêncio por um momento. Então perguntei: e o Rafael? Ele quer falar comigo? Ele está morrendo de medo, Mariana. Medo de que você nunca mais queira falar com ele. Medo de que tenha perdido você para sempre. Ele escreve cartas para você todos os dias, mas não tem coragem de enviar. Ele chora toda noite. E eu sei que você não me deve nada, mas você acha que poderia, pelo menos, ouvir o que ele tem a dizer? Voltei para o Brasil 2 semanas depois daquela ligação. Não porque Juliana pediu, não porque Rafael queria. Voltei porque eu estava pronta. Marquei de encontrar Rafael em um café neutro. Quando cheguei, ele já estava lá, sentado em uma mesa no canto. Quando me viu, ele ficou de pé tão rápido que derrubou a cadeira. Eu quase não o reconheci. Ele tinha emagrecido muito, tinha olheiras profundas, o cabelo estava desgrenhado. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 meses. Mãe. A voz dele saiu como um sussurro quebrado. Sentei na frente dele. Fiquei em silêncio, esperando. Eu não sei nem por onde começar, ele disse, limpando as lágrimas que já começavam a cair. Desculpa, não é suficiente. Eu sei que não é. Mas é tudo que eu tenho para oferecer agora. Desculpa, mãe, por tudo. Por te negligenciar, por te humilhar, por não enxergar o quanto você sacrificou por mim, por deixar que a Marlene envenenasse minha cabeça, por ser tão cego, tão idiota, tão... Rafael. Ele parou, olhando para mim com aqueles olhos vermelhos de tanto chorar. Você me machucou. Muito. Aquele chinelo não era só um presente ruim. Era um símbolo de como eu tinha me tornado invisível para você. De como meu valor tinha diminuído aos seus olhos. Eu sei, mãe, eu sei. E eu vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Mas sabe o que eu aprendi nesses 3 meses?
Aprendi que eu não preciso da validação de ninguém, nem sua, nem de ninguém, para saber o meu valor. Eu sei quem eu sou, sei o que fiz, sei o quanto eu lutei, e nada pode tirar isso de mim. Rafael assentiu soluçando. Eu também aprendi que perdoar não significa esquecer. E não significa voltar a ser quem eu era antes. Aquela Mariana que aceitava migalhas, que tinha medo de incomodar, que se contentava em ser segunda opção, ela não existe mais. E ela nunca mais vai existir. Eu não quero aquela Mariana de volta, Rafael disse, olhando nos meus olhos. Eu quero conhecer essa nova Mariana. Essa Mariana forte, corajosa, que tem a coragem de viver a própria vida. Eu quero ter uma mãe que eu possa admirar não só pelo que ela fez por mim, mas pelo que ela é, pelo que ela escolheu ser. Passei os meses seguintes reconstruindo minha relação com o Rafael. Não foi fácil. Tivemos que estabelecer limites, ter conversas difíceis, aprender a nos relacionar de uma forma nova, mais saudável. Aluguei um apartamento pequeno, mas charmoso, perto do centro da cidade. Voltei a trabalhar, mas agora em um emprego que eu realmente gosto, dou aulas de costura para mulheres em situação de vulnerabilidade. Uso minha história para inspirar outras mulheres a não se perderem nos outros, a não esquecerem de si mesmas. Rafael e Juliana continuam casados. Ela se afastou completamente da Marlene, que, segundo me contaram, está furiosa e tentando processar a nora ingrata. Mas isso é problema dela, não meu. No último Dia das Mães, Rafael apareceu na minha porta. Sem Juliana, só ele. Trazia uma caixa grande. Antes de abrir, quero que saiba que isso não apaga o que eu fiz. Nada vai apagar. Mas é um começo, ele disse. Abri a caixa. Dentro havia um álbum de fotos lindo, feito à mão. Cada página continha uma foto minha, da infância dele, da adolescência, da formatura. E ao lado de cada foto, ele tinha escrito uma memória de algo que eu tinha feito por ele, de um sacrifício que eu tinha feito, de um momento de amor. Eu fiz questão de lembrar, ele disse, a voz embargada. Fiz questão de colocar no papel cada vez que você escolheu a mim em vez de você mesma, para que eu nunca mais esqueça, para que eu sempre saiba o que significa ser amado de verdade. Na última página do álbum havia uma foto minha recente, uma que eu tinha postado nas redes sociais durante a viagem à Europa. Estava na frente do Coliseu, sorrindo, livre. E embaixo da foto ele tinha escrito: "E aqui está a mulher que você se tornou quando finalmente escolheu a si mesma. A mulher mais corajosa que eu conheço. A mulher que me ensinou que amar alguém não significa se perder nesse alguém. Obrigado por ter sido minha mãe. E obrigado por ter sido corajosa o suficiente para ser você mesma. Eu te amo, Mariana. Não a mãe do Rafael, não a ex-esposa de alguém, não a sogra de fulana. Eu amo você, a Mariana." Chorei. Choramos juntos, mas dessa vez eram lágrimas de cura, de recomeço. Então é isso, pessoal. Essa é a minha história. A história de como um chinelo me ensinou o meu valor. A história de como eu precisei perder meu filho para no final ganhar não só ele de volta, mas principalmente ganhar a mim mesma de volta. Se você está assistindo esse vídeo e se identifica com alguma parte da minha história, se você é aquela mãe, aquele pai, aquela pessoa que sempre coloca todo mundo na frente, eu quero te dizer uma coisa. Você importa. Seu valor não está no que você faz pelos outros. Seu valor está em quem você é. E nunca é tarde demais para se escolher, para viver sua vida, para ser feliz. Não deixa que ninguém te dê um chinelo quando você merece o mundo inteiro. Porque se você não se valorizar primeiro, ninguém mais vai fazer isso por você. E se você gostou dessa história, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem.
Nos vemos no próximo vídeo. E lembrem-se, vocês merecem ser a prioridade na vida de vocês mesmos. Um beijo no coração e até a próxima.